Que a paz, que o amor de Deus em Jesus Cristo seja sempre presente em nossas vidas. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 4, versículo 12. E o que comeres será como bolos de cevada, e cozerás com o esterco que sai do homem diante dos olhos deles. E disse o Senhor: assim comerão os filhos de Israel o pão imundo entre as nações, para onde serão lançados. Louvado seja o nome do Senhor. Meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã, aqui no livro de Ezequiel, falando aqui do capítulo 4, mostra um juízo que Deus iria fazer com o povo de Jerusalém e com o povo de Judá, com os israelitas. O povo de Israel, o povo de Jerusalém, é conhecido como um povo eleito por Deus. Mas por que Deus iria prestar juízo sobre Jerusalém, sobre Judá? Pela desobediência do povo de Deus a Deus. O que nos distancia de Deus é o pecado. Talvez você, sim, você que está aí neste momento passando por lutas e por dificuldades, de repente você está questionando: Senhor, mas por que eu estou passando por isso? Não seria mais fácil nós olharmos no espelho, dentro dos nossos olhos, e ser verdadeiros para com nós mesmos e compreendermos que, se nós passamos por lutas e dificuldades, é porque muitas situações, muitas atitudes que tomamos, nós não convidamos Deus para fazer parte delas. No momento da luta, da dificuldade, é muito comum eu e você, nós chorarmos aos pés do Senhor, pedir Ele misericórdia, fazer promessas que não vamos cumprir. Mas quando Deus nos abençoa, que as coisas passam a ficar normais, que o vento passa, será que continuamos com a mesma fidelidade, com a mesma busca, com a mesma dedicação e com a mesma obediência a Deus? Há algo a se pensar por mim e por ti. Aqui o povo de Deus, um povo eleito por Deus, separado por Deus, aonde Deus ali em Jerusalém estabeleceu o seu trono, aonde Deus ali estabeleceu o seu trono para falar com o seu povo, e o povo ter essa intimidade com Ele. Este mesmo povo não quis viver mais dentro da direção de Deus, não quis mais fazer a vontade que Deus estabeleceu para eles. Deus aqui chama Ezequiel e diz: Ezequiel, você vai apresentar por longos dias o que vai acontecer com o povo de Jerusalém e também o que vai acontecer com o povo de Judá. Olha, durante 390 dias você vai ficar deitado somente de um lado, depois mais 40 dias do outro lado, mas o que você vai comer vai ser este pão preparado desta forma. Deus aqui apresenta tudo para Ezequiel. E ele diz mais: olha, diz para o povo de Israel, diga a eles que assim vai acontecer com os filhos de Israel. Eles irão comer o seu pão imundo, cozido sobre fezes humanas, sobre excremento humano. Isso para o povo de Israel era algo difícil de suportar. Israel, nação eleita, Jerusalém, cidade de Deus, ali iria acontecer fome, escassez de alimento, pranto, desespero, dor, invasão estrangeira. Jerusalém seria assolada, o povo seria espalhados, o povo de Deus seria espalhado sobre as nações. É o que diz a Bíblia. E nos dias de hoje, o que Deus tem falado ao seu povo?
Jesus Cristo em seu ministério, em uma das suas passagens ele disse: olha, não sois vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós, para que vades dê fruto e que o vosso fruto permaneça, louvado seja o nome do Senhor. O homem vivia no pecado, na prostituição, no adultério, nos vícios, nas drogas, famílias destruídas, mas o Espírito Santo de Deus escolheu a mim e escolheu você. E Ele, como a luz que brilha no meio das trevas, mostrou como nós estávamos. Uma vida de escuridão, de sofrimento, de trevas, destruindo a nós mesmos e destruindo todos à nossa volta. E o Espírito Santo de Deus, o Consolador, entrou dentro das nossas vidas e transformou as nossas vidas. Mas Ele deixou uma palavra: olha, eu escolhi a vós. Nós não tínhamos tempo para Deus, nós não tínhamos tempo para ler a Bíblia, nós não tínhamos a prática de convidar a família para orar todos os dias, para agradecer o alimento, para buscar de Deus a direção. Nós não tínhamos esse tempo. Nós vivíamos ocupados com muitas outras coisas, e um dia, com um laço de amor, que foi o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz no Calvário, Deus, através do seu Espírito Santo, nos alcançou a nossa família. E Deus tem abençoado a sua vida, a sua casa, tem abençoado a minha vida e a minha casa. Deus tem feito isso por nós. Mas Ele diz: para que vades dê frutos. O que é dar frutos? Toda árvore boa produz bons frutos, mas quem alimenta desses frutos que a árvore dá não é a árvore, são outras pessoas. Através das nossas ações espirituais, o projeto de Deus através da sua vida alcançar a sua família, alcançar as pessoas à sua volta. Meu querido, você que é um pregador do Evangelho, minha irmã, você que é uma pregadora do Evangelho, nós fomos escolhidos para servir, somente servir. A única coisa que multiplica quando se divide são as bênçãos do Espírito de Deus, quando nós caminhamos pela fé. Deus disse que para o povo de Israel, para o povo de Jerusalém, para o povo de Judá, pela desobediência de vocês, comerão o pão cozido sobre aquilo que sai de imundo das entranhas do homem, das fezes humanas. Jesus Cristo é o pão vivo que desceu do céu. O que tem sido pregado nos quatro cantos desta terra? Será que estão pregando o pão vivo que desceu do céu puro? Porque Jesus Cristo é santo, Deus é santo. Ou será que estão pregando o evangelho vinculado com valores humanos, com as coisas que saem das entranhas, com a sujeira da entranha humana? O que o homem de Deus está servindo no meio das denominações? O pão vivo que desceu do céu, a palavra de vida, ou a palavra mesclada, misturada com coisas do homem. Porque a palavra de Deus também diz: assim como Deus usou o profeta Ezequiel antes de Jesus Cristo, em Jesus Cristo o Senhor usou a boca do Senhor Jesus para dizer para mim e para você que Jesus Cristo vai voltar. E o projeto de Deus em Jesus Cristo é salvar a sua vida, é salvar a sua família, a minha vida e a minha família, e para que nós possamos ter uma vida e uma vida eterna com Deus em Jesus Cristo. Você acreditando ou não, Jesus Cristo vai voltar. Se você acreditar, Ele vai voltar e você vai subir para viver eternamente com Deus. Se você não acreditar, Ele vai voltar a si mesmo. E a palavra de Deus aqui diz que Jesus Cristo disse que os sinais proféticos que mostrariam a volta do Senhor Jesus
Seriam pais levantando contra filhos e filhos contra pais, nações contra nações. Haveria fome, peste, o amor de muitos esfriariam. Esses sinais estão ou não diante dos nossos olhos? Mas ele disse mais: ainda não é o fim, é o princípio das dores. Mas surgirão também falsos profetas. Surgirão falsos profetas. O que o homem está servindo? Porque a palavra de Deus diz: não foistes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós para que vades e dê frutos. Nós estamos no meio de uma pandemia. O povo está assustado, famílias atormentadas pelo medo, nos quatro cantos deste planeta Terra. Mas o que os homens estão fazendo, os pregadores do Evangelho estão fazendo? Será que eles estão cuidando das famílias que Deus confiou nas mãos deles, como líderes espirituais? Ou será que estão preocupados apenas com o bem-estar, com a posição que ocupa diante da sociedade? A palavra de Deus diz que quando o homem converte a Jesus Cristo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Será que as condutas dos pregadores, de todos que pregam o Evangelho sem exceção, são as condutas que Jesus Cristo exerceria aqui na terra? Eu estou falando de misericórdia, eu estou falando de bondade, eu estou falando de generosidade, eu estou falando de servir e não ser servido. Porque a palavra de Deus aqui, se nós observarmos, todos os discípulos do Senhor Jesus Cristo buscam servir e pregar Jesus Cristo como forma de vida. Paulo foi um dos que disse: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Sejam meus imitadores. Um servo de Deus diz isto. Para muitos, olha, Paulo teve coragem. Não. Se o Espírito de Deus habita em nossos corações, nós temos que reluzir a bondade de Deus aos homens. Quantas visitas você, que é o líder de uma denominação, durante esses 3, 4 meses de pandemia, fez na casa para orar com o irmão de longe, respeitando o distanciamento, respeitando os protocolos de segurança para a não transmissão do Covid-19, mas perguntando para o irmãozinho: meu irmão, minha irmãzinha, está faltando alguma coisa na sua casa? O que está faltando? Sem levar o celular para fazer uma selfie, sem levar isso, apenas vivendo do Evangelho. Que a palavra de Deus diz que o que nós fazemos não devemos propagar. Será que o povo chamado povo de Deus está vivendo o amor que Jesus Cristo diz para nós vivermos? Amai ao teu próximo como eu vos amei. Jesus Cristo, Ele deu a vida por nós. Será que nós estamos também lutando pela vida do nosso semelhante? Pelo menos para os irmãos da denominação que participamos? Será que você está fazendo isso? Meu irmão, a desobediência a Deus é o que leva o sofrimento das pessoas. Quando eu começo a pregar um evangelho que não é o evangelho segundo Jesus Cristo, mas um evangelho para me projetar como pregador, para me projetar diante da sociedade, para me conquistar, sim, conquistar alguma posição social, talvez econômica, este não é o evangelho segundo Jesus Cristo, não. Porque o evangelho de Jesus Cristo, o próprio Senhor diz:
Não vim para ser servido, mas vim para servir. Eu sempre digo que o que multiplica na vida de um servo de Deus, quando se divide, são as bênçãos. A bênção da oração, do jejum, da leitura da palavra, da assistência ao necessitado. Deus tem uma bênção para as nossas vidas, para o povo de Jerusalém, para o povo de Israel. Houve um juízo. Também terá um juízo para mim e para você, para todos os viventes da terra. Um dia nós todos iremos apresentar diante do tribunal de Deus. Os sinais estão aí diante de nós. A pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos: será que as nossas condutas agradam a Deus? Se não agrada, enquanto existir fôlego de vida em mim e em você, há tempo de nós reavaliarmos as nossas condutas, examinar a Bíblia como um todo e viver da palavra de Deus, segundo aquilo que o Senhor, através do seu Espírito Santo, quer nos ensinar a cada dia. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a minha vida, no nome do Senhor Jesus. Amém?